Vamos virar a página então para falar sobre um julgamento que foi retomado, interrompido ontem no Supremo Tribunal Federal. Formou maioria para equiparar a homofobia ao crime de racismo. A gente já está conectado com o José Maria Trindade, que direto de Brasília nos explica o que isso significa na prática. Bom dia, Zé. É isso, muito bom dia, Carlos Aros, bom dia a todos. Olha, Carlos, o que significa na prática, e direto mesmo, e inegável, é que o Congresso falhou, foi omisso e não regulamentou esse assunto. Em virtude de disputas de bancadas, principalmente com a bancada dos pastores evangélicos, os deputados e senadores não quiseram decidir sobre a homofobia. O resultado é que o assunto chegou ao Supremo Tribunal Federal, através de dois pedidos. Do PPS, né, do antigo PPS, que agora se chama Cidadania, e também de uma associação, a BGLT. Pois bem, e aí houve um grande debate no plenário do Supremo, primeiro sobre o próprio julgamento, que se chama preliminar. Nessa preliminar, dois ministros, Marco Aurélio e o presidente, ministro Dias Toffoli, disseram não ao julgamento, dizendo que era preciso esperar o Congresso Nacional decidir sobre a homofobia e a transfobia. Mas aí o plenário disse que não, que tem que continuar, que tinha que continuar. O termo mais usado foi de inércia do legislativo. O ministro Luiz Fux chegou a dizer que há uma epidemia de agressões contra homossexuais, transexuais, e isso poderia aumentar ainda mais. Então, esse foi o primeiro grande debate. E agora, o que acontece é o seguinte, 6 dos 11 ministros, portanto, já está formada a maioria, decidiram equiparar o crime de homofobia e transfobia ao de racismo, né? E esse julgamento continua a partir do dia 5, a maioria já está formada, mas o que é importante no dia 5? Porque aí haverá a definição do acórdão, ou seja, um resumo do julgamento, para saber exatamente como é que vai ficar essa situação. A ministra Rosa Weber diz que, às vezes, o silêncio é mais forte do que a palavra e que é preciso reafirmar a palavra, daí a decisão dela de que o Supremo deve julgar, e ela votou também, né, entre os 6, pela criminalização. Já votaram, portanto, os ministros Celso de Mello, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Portanto, esses os ministros. Eles definiram, portanto, a equiparação com o racismo. Qual é o prejuízo? Porque se o Congresso Nacional regulamentar, aí o Congresso pode definir as nuances, as gradações e explicar melhor através de lei. O judiciário fica muito preso ali entre o sim e o não, né? E isso, segundo os evangélicos, pode, inclusive, inviabilizar a pregação, né? Porque muitas religiões pregam que a homossexualidade é pecado, e isso já seria uma homofobia. Então, a situação é esta. É preciso definir, mas a dúvida é se o Supremo é que teria que colocar esse pingo nos is aí dessa grande questão. E aí, Fefito? Eu acho que é o Supremo que tem que colocar o pingo nos is dessa grande questão, sim, porque a gente vive décadas de omissão por parte do Congresso e do Senado para discutir essa questão a sério. Aliás, já foram muitos os projetos e muitos os deputados e senadores que tentaram, sem sucesso, emplacar uma lei para criminalizar a homofobia, ou melhor, a LGBTfobia, porque tem que contemplar a todas as orientações na sigla. O fato é que a gente vive num país em que as pessoas só descobrem a urgência das coisas quando elas veem que tem algum tipo de ameaça sobre seu direito de agressão ou sobre seu privilégio. Tão logo se acordou para o fato de que o STF poderia aprovar a criminalização e a equiparação da homofobia ao racismo, o Senado correu para legislar e tentar salvar as igrejas e justificar o preconceito. Isso de forma muito nebulosa, tá? Porque é muito importante dizer que dentro da igreja faz-se o que quiser, prega-se o que quiser. Aliás, cada um acredita no que quer. Levar para a rua ou reproduzir esse preconceito ou estimular o ódio são outros 500.
Porque o projeto do Senado isenta, inclusive, alguém que expulse ou agrida pessoas dentro da igreja por sua orientação sexual, por cunho religioso. Então, assim, já não era um projeto muito bem intencionado. Era um projeto que estava tentando atravessar e atravancar o Supremo. Ainda bem que o Supremo não baixou a guarda para isso. Eu considero a decisão de ontem um marco civilizatório. É uma lembrança nesses tempos tristes e de tanto retrocesso de que a gente ainda é humano e de que a gente ainda olha para o outro. Por mais gritaria e mimimi, já que adoram usar essa palavra, que as pessoas possam fazer, possam usar, para atacar as identidades de gênero, as identidades sexuais, que se afirmam normalmente, que todo mundo tem, e obviamente todo mundo tem o direito de ter e exercer, por mais mimimi que haja, não volta mais, sabe? A nossa luta agora é para fazer com que a lei seja aplicada de fato. Que ela não vire uma lei decorativa como a lei do racismo, que acaba virando injúria racial, que depois acaba virando uma cesta básica. Essa lei vai ter que ser cumprida de fato. Porque a lei existe para coibir abusos, mas a gente também não pode esquecer que as pessoas são sem noção e continuam praticando atos errados mesmo com a lei. Tá aí a quantidade de feminicídio e agressão à mulher, mesmo com a existência da Lei Maria da Penha. De certa maneira, me sinto protegido e eu tenho certeza que meus pais, minha avó, que tá lá no interior de Pernambuco, vão dormir muito mais tranquilos, sabendo que, apesar de a gente ter um presidente homofóbico, porque ele já falou muito sobre o assunto, todas as frases que ele disse já deram a entender isso, apesar da gente ter um presidente homofóbico, a gente agora vai ter um Estado que vai cuidar da gente. Que bom! E aí, Caio? Eu queria fazer uma observação, na verdade, sobre o mérito, né, da questão. A gente já teve a oportunidade de comentar isso antes, eu já falei que para mim faz todo sentido você criminalizar as condutas fundadas no ódio, na discriminação, até porque questões relacionadas à sexualidade, elas dialogam com as liberdades individuais, né? Portanto, são direitos naturais aí de todo cidadão. A crítica que se faz mesmo é de formalismo jurídico. Você tem uma corrente falando que o judiciário não pode criar figura penal, como bem trouxe o Zé Maria Trindade, é a opinião do ministro Marco Aurélio, só que o plenário do STF parece caminhar no entendimento em sentido contrário, de que se trata de interpretação de legislação infraconstitucional. Então é um mandado de injunção, na verdade, para fazer essa equiparação, né, da homofobia com o racismo. Muita gente critica, mas se você pegar o tipo penal atual, ele também ele é mais elástico. Hoje em dia ele vai falar em preconceito de raça, ele vai falar em preconceito de cor, também de etnia, mas ele vai falar de religião e origem. Né, origem nacional, regionalismo, esse tipo de coisa. Então, de certa forma aí faz sentido. Agora, de novo, o problema que fica pela omissão do Congresso, né, que se acovarda em legislar esse tipo de pauta, é o seguinte: a elasticidade do termo da homofobia, né, porque ele pode pegar desde uma piada até a motivação para o homicídio, e a dificuldade de interagir essa proteção, esse direito protegido, com a liberdade de crença das pessoas. Eu já falei que a melhor proposta de todas que eu vi foi a época da senadora Marta Suplicy. Ela falava que essa equiparação ela não se aplicava à manifestação pacífica de pensamento decorrente de atos de fé, fundada na liberdade de consciência e de crença, de que trata o inciso 6 do artigo 5º da Constituição Federal. E essa proposta da senadora Marta não passou porque a militância gay LGBT esperneou, porque o ativismo gay, muitas vezes, ele quer criminalizar até a crítica a comportamento, né? Então, ele quer criminalizar a crítica ao comportamento sexual, que é um aspecto de moralidade, ou mesmo a ideologia de gênero, que é uma teoria sociológica. Aí a gente começa a esbarrar nas dificuldades que o Fefito trouxe de implementar essa regra. Bom, vou girar antes de me despedir do Zé Maria Trindade, um único ponto, Zé Maria. E no Congresso, qual é o espaço no meio de tudo isso para que essa regulamentação aconteça? Para que agora, motivados pela crítica do Supremo sobre a inércia, fazer algo e sair da inércia. Será que tem espaço, muito mimimi? Tem espaço para isso ou não, Zé? Se não existisse mimimi, não existia Congresso, viu, Felipe? Você sabe que isso vai acelerar? O pastor Feliciano, deputado federal por São Paulo, ele já admite, inclusive, negociar. Isso era um assunto tabu. E a dificuldade, Fefito, você falou em lei, é que não será uma lei.
o Supremo apenas definiu ali, uma jurisprudência, né? Racismo, até então... que, é uma jurisprudência até que o Congresso e o Senado aprovem e transformem em lei. Mas, efetivamente, é meio que agem decisões da Justiça a nosso favor. Serão analisados caso a caso, todos os casos terão que passar pela Justiça. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, que aqui não é reunião de PT, né? que demora em ter uma conclusão, a história é a seguinte, isso vai incentivar, já incentivou, e o Congresso deve regulamentar melhor, ou seja, uma lei mesmo sobre esse assunto. Eu fico envergonhado, cada lei que é aprovada, porque acho que a humanidade não teria que votar uma lei nesse sentido de tão óbvio, mas é preciso certas obviedades, como, por exemplo, proibir as pessoas de dirigir bêbado, e outras leis que eu acho desnecessárias, mas que são porque existem pessoas que não fazem a coisa do lado certo. Zé Maria, um bom trabalho para você. Até mais tarde em Os Pingos nos Is. Um abração. Sempre sensato. Bem, bom dia, bom dia.